Quando nós começamos no cultivo das suculentas, cactos e plantas em geral, tem sempre uma ou outra que nos chamam mais a atenção. Quando nós começamos só com as suculentas, mas alguns cactos e mamilárias foram também ganhando o nosso gosto. E hoje nós temos alguns aqui no nosso cultivo e também algumas suculentas consideradas essas mais monstruosas, que são as cristatas, suculentas de várias formas e espécies. Entre as que nos chamaram muito a atenção desde o começo é o cacto rabo de macaco, e o vídeo de hoje vai ser para atender o pedido da Gazi Monteiro, que ela colocou: queria ver como você corta as mudinhas e de onde devo fazer as mudas. E para você também que sempre deixa um comentário aí querendo saber como fazer para poder engrossar mais o cacto rabo de macaco, para ajudar a desenvolver a floração, no crescimento, qual o tipo de adubo, qual o tipo de substrato que a gente utiliza para ajudar o nosso cacto rabo de macaco a desenvolver. O nosso cacto rabo de macaco já vai para 2 meses que ele está abrindo floração. Então tem sempre uma floração abrindo por aqui. E eu quis aproveitar então essa floração que está mais aberta hoje para poder gravar esse vídeo com este tema para você. E se você gosta do tema cacto rabo de macaco, o desenvolvimento, a multiplicação e floração, eu te convido a permanecer até o final do vídeo, porque tem muitas dicas aqui e pode ser que uma delas seja útil para você. Então, seja bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Visto do Bem. Aqui quem fala é o Marcos e eu espero que você esteja muito bem. E para quem acompanha o canal já tem visto aqui o cacto rabo de macaco, como que a gente faz a multiplicação, mas sempre chega pessoas novas por aqui, amigos e amigas, com algum tipo de dúvida e é necessário fazer uma atualização. Vou começar então falando sobre a questão do engrossamento do cacto rabo de macaco. O cacto rabo de macaco é uma planta, como qualquer outra suculenta, que gosta de sol. Depois de adaptado, você pode deixar ele num local que ele toma aí o sol do dia todo. Quanto mais sol ele toma, mais ele engrossa e mais bonito fica e mais ele cresce e desenvolve também. O nosso, quando nós conseguimos uma mudinha dele, também era pequena e foi desenvolvendo e ele começou a multiplicar a partir do momento que eu fiz uma poda nele para tirar uma mudinha para minha irmã e depois, sem querer, eu acabei esbarrando, quebrou um pedaço e eu coloquei aquele pedaço num vaso e logo ele enraizou e começou a liberar mais mudas. Em relação à floração, ele demora um pouco mesmo para começar a liberar a floração, mas depois que começa, vale muito a pena, como eu disse no início do vídeo. Já tem 2 meses que ele começou a liberar essa floração dessa vez e tem botão de floração para abrir aqui, ó, para todo lado. Em cima aqui já tem alguns abertos, mas em volta aqui, ó, tem alguns ainda para abrir, esse botãozinho de baixo aqui. Do lado aqui também tem mais para abrir, já tem aberto e já tem outros para abrir também. E entre aqui as outras mudas eu já vi alguns botõezinhos bem pequenos aí para poder abrir, então vai demorar bastante a floração. E eu não sei se você já observou, ó, o macaquinho eu fui obrigado a colocar ele aqui junto neste vaso grande, porque ele estava num vaso bem pequenininho, o vaso já estava ficando pequeno para ele, porque ele deu uma desenvolvida muito rápida e começou a não ter mais espaço para ele no vaso, ó, e para a planta sobreviver, começou a liberar raízes aqui na própria muda, tá vendo? Ela começou a jogar raízes para fora, porque não tinha mais espaço para a raiz dela desenvolver no vasinho que estava. Então eu coloquei aqui neste vaso maior, para ela continuar crescendo, desenvolvendo, e a gente percebe através dessas raízes aqui, que em qualquer lugar que você cortar a muda, ela vai liberar raízes, porque a planta, ela entende que ela precisa liberar raízes ali para continuar vivendo e sobrevivendo. Mas aí o macaquinho que eu mostrei para você aqui várias vezes, ele agora está aqui neste vasão junto com as outras mudas. E para você ver que não tem muita explicação sobre o desenvolvimento e crescimento, ele é novinho, tem aí uns 5, 6 meses e já está do tamanho da muda que tem mais de 2 anos. Me perguntam também se eu cultivo ao tempo, na chuva, no sol. E sim, ó, a prova disso é que ele está aqui junto
com as outras suculentas. Como você pode ver, ó, tem até água na mesa, água de chuva. As plantas estão todas bem molhadas de chuva aqui, porque tem chovido praticamente diariamente aqui na região. Então, respondendo também a essa pergunta, o cacto rabo de macaco pode ser cultivado ao tempo, no sol e na chuva. O cuidado que a gente precisa tomar é em relação ao substrato, que precisa ser um substrato bem drenante, bem drenável, onde a chuva bate ali e escorre rapidamente. O vaso vai ficar molhado, o substrato vai ficar molhado, porém não vai ficar encharcamento e empoçamento. Em relação à multiplicação, eu mostro aqui algumas vezes como fazer a multiplicação. Aqui ao lado está algumas das mudas que eu fiz a multiplicação no vídeo anterior, né? Da última vez que eu fiz aí há mais ou menos uns 35 dias, 40 dias. E como você pode ver aqui, ó, sucesso total. Todas as mudinhas que eu fiz, os cortes, todas elas viraram muda, ó. Pode ver aqui que tem muda crescendo aqui em todos os tronquinhos que foram cortados. Eu resolvi colocar tudo junto aqui agora dessa vez, porque este vaso ele é muito grande e ele está na beirada de uma mesa aqui, onde as mudas que crescerem podem cair para todos os lados, então não vai prejudicar o desenvolvimento e crescimento. Aqui eu coloquei algumas mudinhas das outras vezes que eu fiz a multiplicação para apresentar aqui no canal também, então eu resolvi colocar tudo junto aqui para poder otimizar espaço. Mas além desses vasos aqui, que já estão ficando bem lotados, tem outras mudas também das outras multiplicações, que eu coloquei em outros vasos aqui, como este aqui, por exemplo, ó, que foi uma muda só, um galinho, né? Que eu cortei através de um galho, ó, saiu 4 mudas nele também. Então, a multiplicação ela é muito relativa, às vezes sai uma muda, às vezes sai 2, às vezes sai 4, então, de qualquer forma vai sair muda, a gente só não pode garantir a quantidade que vai sair em cada corte. E nos locais que a gente retira as mudas para fazer a multiplicação, sempre sai também outras mudas ali em volta do corte que foi feito, ó. Como você pode ver, em todos os locais que foram feitos os cortes há 35, 40 dias atrás, já tem novas mudas saindo em volta também. E para mostrar para quem tem dúvida como é feito o corte, como é retirado, onde é retirado, normalmente eu dou preferência pelas mudas que estão sufocando alguma outra muda ou que estão saindo na posição incorreta. Essas mudas de trás aqui mesmo, elas vão crescer para trás e lá para trás elas não vão ficar muito bem, porque a queda dele é para o lado de cá. Então eu vou retirar algumas dessas mudas que estão indo para o lado errado ou que esteja crescendo sufocando outras mudas. E eu dou preferência para as mudas mais novas, que assim como as folhas das suculentas mais novas brotam mais rápido, as mudinhas menores também eu já percebi que é sucesso garantido aqui toda vez que eu faço. Então eu retiro essas mudinhas pequenas, algumas vai dar uma muda só, mas algumas já dá 2 cortes e dá para fazer mais mudas. Aqui como você pode ver, ó, já fiz os cortes, já retirei aqui algumas mudas, que eu vou mostrar para você como que a gente corta os tamanhos para poder fazer mais multiplicação. Dessa vez eu vou fazer a multiplicação em 10 mudas novamente para poder mostrar para você que a gente pode multiplicar em 10 vezes mais rápido aí o cacto rabo de macaco. Separei algumas mudinhas aqui, ao todo deram 5 mudas, mas dessas 5 eu ainda vou fazer alguns cortes aqui em tamanhos mais ou menos do mesmo tamanho, tamanhos iguais, para poder fazer aí a multiplicação. Com a tesourinha bem pequenininha, porque quando a muda é pequenininha ela é bem macinha, é bem fácil de cortar. Então dá para cortar tranquilamente com essa tesourinha pequena aqui. Algumas mudas deram 2 pedaços, essa daqui que é maior, eu vou fazer aqui 3 tamanhos mais ou menos iguais, 3 pedaços mais ou menos iguais. Essa outra muda aqui ainda dá para partir no meio e fazer mais 2 mudas. Contando aqui, ó, dá para ver aí que deu 10 mudas, né? Que deram 10 mudas. É importante fazer a cicatrização dessas mudas dos 2 lados quando tiver 2 cortes, passando aí na canela.
Aqui eu faço sem luva, porque eu já estou acostumado a fazer essa multiplicação, mas eu te aconselho aí, se tiver alguma sensibilidade ao espinho do cacto, para você colocar uma luva, porque o cacto parece não espetar, mas dependendo da posição que você pega, ele espeta bastante, porque tem alguns pelinhos dele que finca na gente igual agulha mesmo. É bem pontudo e para evitar de você machucar. Porque o cacto rabo de macaco, ele só é macinho de passar a mão de cima para baixo. De baixo para cima, se você pegar nele, você espeta e com certeza machuca, porque ele tem muito espinho como qualquer outro cacto. Então tem que tomar esse cuidado também para não se machucar. E depois que passa aqui a canela moída em todos eles, é a hora de fazer o plantio. Já deixei um vasinho aqui, ó, com 10 covinhas. E esse pozinho que está em volta também aqui, que parece uma terra vermelha, é a canela, porque eu jogo a canela em todas as covinhas para ajudar na aceleração da liberação das raízes. Porque a canela moída, além de ser cicatrizante, ela é um excelente enraizador. Outra pergunta que me fazem também é se pode molhar assim que faz essa multiplicação e esse plantio. Na verdade não, porque a planta que não tem raiz, ela não vai tomar água. Então não faz sentido molhar ou regar uma planta que não tem raízes. Assim que ela começar a liberar as raízes, depois de uns 10 dias, aí sim pode começar a borrifar uma água nela de vez em quando. E é importante também jogar uma canela ou um cicatrizante em cima das podas que foram feitas para poder ajudar a cicatrizar essa ferida e não apodrecer aí a sua muda, o vaso de cacto que você já tem prontinho. Agora nos períodos de chuva mesmo, se você fizer, não deixa na chuva enquanto não enraizar. E assim que enraizar, ele já começa a liberar as mudinhas, como é o caso dessas aqui, ó, que eu fiz a multiplicação há uns 35 dias atrás, para mostrar aqui no canal. Como você pode ver, ó, mesmo passado aí uns 35 dias, 40 dias, dá para ver claramente aqui a canela em cima das mudas, dos cortes. Uns 2 meses depois, a muda já vai estar mais ou menos deste tamanho aqui, e vai desenvolvendo com os cuidados básicos que você precisa dar para os cactos rabo de macaco, como qualquer outra suculenta. E logo logo você terá vasos cheios e mudas florindo aí e liberando a floração como os nossos aqui. E me perguntam muito também qual é o tipo de adubo que nós utilizamos no cacto rabo de macaco para eles desenvolverem. No vídeo anterior eu dei dica aqui de 3 adubos feitos em casa com a mamona, a casca de ovo e a casca de banana. Somando os 3 adubos vai formar o NPK, que é um adubo excelente para qualquer tipo de cacto e suculenta. Uma colherada dessa bem cheia já é o suficiente para um vaso grande para ele desenvolver aí por um bom tempo. Em relação ao substrato que é melhor para o cacto rabo de macaco, é um substrato bem drenante, bem drenável, que fica bem aerado. Então é necessário colocar neste substrato algumas coisas que vão deixar este substrato bem drenante. Este aqui, por exemplo, ele tem na composição dele mini brita, tem pedaço de tijolo, tem isopor triturado, tem carvão triturado, tem palha de arroz carbonizada, como você pode ver aqui, ó, mini brita. Aqui tem, ó, o carvão triturado em pedaços também. Tem aqui, ó, a torta de mamona. Fica então um substrato bem drenante e bem aerado. Tá um pouco pesado, mas é necessário para os períodos de chuva para a drenagem ser melhor. Então, só fazendo um resumão aí das informações. Para você ter sucesso no cultivo do cacto rabo de macaco, você precisa então ter um substrato bem drenável, bem aerado, para poder não acumular muita água, né? Não ficar encharcado. Colocar no local onde ele toma aí para mais de 5, 6 horas de sol por dia, depois de adaptado. Em relação à adubação, essa foi a que eu fiz agora para o vídeo anterior. Então já coloquei mais uma colherada aqui para garantir a adubação. Mas eu já coloquei também a farinha de osso, como no vídeo anterior eu mostrei colocando nele a farinha de osso para ajudar no desenvolvimento da floração. E o que vai ajudar no desenvolvimento da floração
são adubos que têm o fósforo, que é responsável aí pela reprodução e pela floração. Então, se caso você não tiver um adubo e tiver outro que tenha o fósforo na composição, pode colocar tranquilamente que vai ajudar a desenvolver o seu cacto aí, rabo de macaco. E lembrando também que quando você fizer a multiplicação dele, é necessário você deixar ele num local que ele não tome chuva e nem molhe ele enquanto ele estiver enraizando. Depois que tiver raízes, pode dar uma borrifada ali de vez em quando, que ele vai muito bem. Diante de tantas informações, a gente sabe que sempre fica uma informação ou outra sem passar aí para você. Então, se ficou alguma dúvida, se eu não lembrei de falar alguma coisa importante aqui, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Se eu não souber, eu pesquiso e trago a informação bem apurada para você, tá bom? Então tá certo então, o vídeo de hoje é esse. Se você gostou e não for inscrito ou inscrita, eu vou te pedir que se inscreva, ative o sininho de notificação, deixe um joinha, que isso aí é a forma de você mostrar para o YouTube que você gostou, e aí ele pega todo vídeo novo que eu postar por aqui e manda para você na notificação. Tá certo? Então tá ok então. Agradeço pela sua companhia, para você que ficou até o final do vídeo. Desejo para você uma excelente semana, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.